Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela O Rei do Gado. Os capítulos vão ar do dia 5 a 9 de dezembro. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela O Rei do Gado. No capítulo 20, Jeremias pega o cheque que o Olegário não descontou e manda chamar o delegado. Jeremias fala para Marieta que ele não vai descansar enquanto não encontrar o assassino. O fazendeiro tenta decifrar o que o Olegário escreveu no verso do cheque. Pirilampo conta para o delegado que está apaixonado por Lia. Ele se recusa a cantar uma moda. Eles são presos e fazem um show para os outros bandidos. Lia chega em Ribeirão e descobre que Pirilampo está preso. Marcos fala com o senador sobre a reforma agrária. Lia manda soltar Pirilampo e Saracura e os leva para casa. Luana volta para o Araguaia com Bruno. O patrão conta para Zé do Araguaia e Dona Ana que pretende levar Luana para Ribeirão. Luana diz que não vai. Bruno confessa que não pode mais viver sem ela. O investigador consegue foto de Leia e Ralph dormindo no iate. No enterro de Olegário, o delegado diz para Jeremias que desconfia de Marcos. O senador Caxias faz um discurso em defesa da reforma agrária. O plenário permanece vazio e ele pede para que suas palavras sejam registradas. Dr. Fausto questiona Jeremias sobre o seu testamento. Pirilampo e Saracura vão na estação de rádio e não conseguem cantar. Lia fala que seu pai é o principal acionista e ela resolve o problema da dupla. Lourdinha fica encantada com Saracura. Lia pensa na mãe e sofre. Leia encontra o recado escrito por Lia. A filha conta que foi no Guarujá e Leia se desespera. Ralph tenta acalmar a amante. Marieta e Jeremias comentam que não acreditam que Marcos matou o Olegário. Lia conta para Bruno que Marcos conheceu Jeremias, que o tio é muito rico e que uma sobrinha dele sobreviveu a um acidente de caminhão. Luana diz para Dona Ana que tem medo de viver em Ribeirão. Dona Ana aconselha a jovem a ficar com Bruno onde ele esteja. Bruno conclui que é herdeiro de Jeremias e decide visitar o tio. Dr. Fausto diz a Marieta que o testamento está quase pronto e ele quer impedir que os funcionários recebam parte da herança. Bruno encontra Pirilampo e Saracura. Leia diz para Ralph que pensa em desistir da fortuna do marido. Ralph proíbe a amante de se separar nessas condições. Lia conta para Bruno que a mãe tem um amante. Pirilampo e Saracura não conseguem dormir. No capítulo 21 da novela O Rei do Gado, Bruno encontra com o investigador e eles decidem falar com o delegado. Lia leva a dupla até a estação de rádio. Eles contam a história de suas vidas, cantam e são elogiados. Bruno liga o rádio e ouve a canção da dupla Pirilampo e Saracura. Ele descobre que Lia acordou cedo por causa da dupla e fica desconfiado. Os ouvintes ligam e pedem que eles cantem novamente. Lia se apresenta como empresária da dupla. Jeremias conversa com o delegado e ele diz que vai investigar Marcos em Ribeirão Preto. Marcos conversa com o senador sobre reforma agrária. O senador fala para Marcos que já sabe que ele é o pai do seu neto. Bruno, o investigador e o delegado flagram Leia e Ralph juntos em São Paulo. Pirilampo e Lia se beijam. Bruno ameaça Ralph e manda Leia voltar para Ribeirão. Eles se separam oficialmente. Bruno visita Luana na fazenda do Araguaia. Marcos chega em Ribeirão. Lia conta para Marcos que Leia tinha um amante. Marcos fica chocado.
O senador fala para a filha que Marcos a pediu em casamento. O delegado de Minas chega em Ribeirão e fala com Marcos e Lia. Bruno conta para Luana, Zé e Donana que está separado da esposa. Luana concorda em se mudar para Ribeirão com Bruno. Marcos conta para o delegado de Minas que é herdeiro de Jeremias e que Marieta é uma impostora. Ralph reclama que Leia perdeu os bois de Bruno e dispensa a amante. Leia chora e ele pergunta se ela ficou com o iate e o apartamento de São Paulo. Ela confirma e ele aceita viver com Leia. Marcos diz para Lia que vai matar Ralph. O senador diz para a mulher que vai falar com Bruno. Luana arruma as malas e Donana chora. A dupla canta no programa de rádio. Marcos encontra Pirilampo e Saracura e Lia conta que eles estão fazendo sucesso. Judite diz para Marieta que ouviu o Dr. Fausto chamá-la de Rafaela. Bruno chega com Luana em Ribeirão. O delegado de Minas conta para Jeremias que ele conheceu seu sobrinho e ele o acusou de roubo. O delegado também conta que Bruno é o rei do gado e é mais rico que Jeremias. Bruno chega em casa e seus filhos ofendem Luana. O senador liga para Bruno e eles marcam um encontro. Bruno comunica que Luana agora é a patroa da casa. No capítulo 22 da novela O Rei do Gado, Ralph resolve se mudar para o apartamento de Leia. O senador conta para Bruno que Marcos desistiu do emprego e que Liliana espera um filho dele. O senador pergunta se Marcos ama Liliana. O senador e Marcos discutem. Bruno diz que Marcos vai se casar. Lia e Marcos recusam se sentar na mesma mesa que Luana. Bruno ameaça os filhos. Leia conhece a outra amante de Ralph. Bruno leva Luana para o shopping. Leia e Ralph discutem. Liliana encontra Marcos e ele manda ela marcar a data do casamento. Dr. Fausto fala sobre a herança com Marieta. Jeremias flagra a conversa e diz que jogou o testamento no lixo. Luana sofre com a pressão de Júlia e Lurdinha. Liliana resolve casar em um mês. Marcos diz que Luana cheira mal e Luana se recolhe no quarto. Ele fala que o pai deveria matar Ralph. Bruno diz para Marcos que não vai casar com Luana e ele se compromete a respeitar Luana. Lia leva Pirilampo e Saracura para morar em um de seus apartamentos. Lia se deita com Pirilampo. Jeremias pergunta para Marieta quando ela conheceu o Dr. Fausto e ele a chama de mentirosa e diz que não é bobo. Marieta diz para Jeremias que Dr. Fausto matou o Olegário. Luana veste camisola para impressionar Bruno. Marcos diz para Lia que o pai está apaixonado. Ele diz que vai respeitar Luana. Saracura reclama de ter que comer pizza. Pirilampo diz que gosta de Lia. Marieta diz para o tio que o Dr. Fausto vai envenená-lo. Donana diz para Zé da Araguaia que está preocupada com Luana. Pirilampo e Saracura são perseguidos pelas mulheres. No capítulo 23 da novela O Rei do Gado, Dimas tenta levar Luana ao salão de beleza. Lia liga para Leia e diz que Marcos vai casar com Liliana. Leia diz que não vai comparecer na cerimônia. Ralph aparece bêbado e acaba com a conversa. Jeremias entrega uma pista para o delegado e conta que o Dr. Fausto quer matá-lo. Marieta conta para o Dr. Fausto que morto fala e ela vai embora. Luana volta para a mansão, transformada e linda. Marcos elogia e fala que ela só não deve abrir a boca. Bruno consola Luana e diz que a ama. Zé da Araguaia reclama da febre aftosa. Donana sente saudade de Luana. Marcos diz para Bruno que quer visitar a mãe. Bruno teme que Marcos mate o amante da mãe.
Jeremias diz para Marieta que quer encontrar o filho de Olegário e deixar parte da herança para ele. O delegado conversa com o Dr. Fausto. Marcos visita Leia em São Paulo. Leia fica feliz ao ver Marcos. Marcos pergunta o que houve no olho de Leia. Bruno Mezenga diz que no casamento do filho, Luana estará na igreja ao seu lado. Ralph e a amante se divertem no iate. Judite diz que viu o Dr. Fausto tentando agarrar Marieta. Marcos sai para dirigir e pensa no dinheiro que seu tio-avô roubou da sua família. Lia vai na casa de Liliane conversar sobre o casamento. Marcos fala que Leia entrará na igreja com Bruno Mezenga. Luana sente saudades da fazenda da Araguaia. Ralph apresenta uma despesa a Leia, que fica desesperada. No capítulo 24 da novela O Rei do Gado, Lia implica com Luana. Lia visita Pirilampo. Bruno Mezenga e o senador conversam sobre o casamento de Marcos e Liliana. O senador está preocupado com o gasto da festa e se os eleitores vão achar que foi pago com dinheiro público. Saracura fica preocupado com o namoro de Pirilampo e Lia. Luana conta para Bruno Mezenga a história de Regino. Zé da Araguaia sente falta de Bruno Mezenga e Luana. Liliana prova o vestido de casamento. Marcos conclui que não gosta de Liliana. Pirilampo diz que quer casar com Lia. Ralph bate em Leia e a obriga a dormir com ele. Bom, pessoas, emoções que virão por aí na novela O Rei do Gado. E você, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.